pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Então, faz tempo que a gente se viu, né? Mas a gente não pode parar, mesmo nesse período de pandemia, e a aula continua. O último assunto que nós paramos, que nós íamos dar início, na verdade, foi a questão dos possessivos no inglês. Mas em português é aquele meu, seu, dele, dela, deles, e assim por diante. Nós hoje vamos ver dois temas, que é o pronome possessivo e o adjetivo possessivo. E vamos aprender a diferença entre eles. A gente tem aqui o slide que vai ser passado para vocês também. Ou seja, adjetivos possessivos e pronomes possessivos em inglês, o que são e como usá-los. Vamos lá para o próximo? Então, os adjetivos possessivos, nós temos o my, your, his, her, our, their. São apenas esses. Ou seja, eles tanto valem para o singular quanto para o plural. Por exemplo, se eu quero dizer que meus irmãos, eu digo my brothers. Ou seja, a próxima palavra após o possessivo é que vai entrar no plural. O plural não tem alteração alguma. O possessivo não tem alteração alguma. Ele continua no mesmo formato. Ou seja, my brothers, my sisters, ou my brother ou my sister, se for no caso singular. Nós temos o your, que é teu, tua. Muita gente vai bater de frente com isso dizendo, mas your é seu ou sua. Também, não tem problema algum. Mas o correto é teu ou tua. Então, para o your, nós temos teu, tua, teus, tuas, seu, sua, seus, suas. A gente tem um ponto importante aqui, que nós temos que lembrar da diferença da terceira pessoa do singular. Vocês lembram, né? O he e o she. Nesse aqui nós temos o his, dele, e o her, dela. Então é só lembrar isso. His, do he, her, do she. E mais um pronome, mais um adjetivo possessivo, perdão, é o our, que é o nosso, nossa, nossos ou nossas. E por último, their, que é deles ou delas. Ó, pessoal, vocês podem ver aí nos exemplos que o possessivo ele não tem alteração. Ele não precisa do S no final da palavrinha para se tornar plural. Mas consequentemente, no adjetivo possessivo, a palavra após o possessivo tem que estar no plural para você determinar se é plural ou não. Como exemplo que eu dei, my brother, meu irmão, my brothers, meus irmãos. Então o que ficou no plural foi o brothers. O my continua do mesmo jeito, não há alteração alguma nele. Beleza? Vamos para o próximo? Nós temos aqui alguns exemplos como eu já tinha passado antes. Ó. De modo bem simples, os adjetivos possessivos são sempre usados junto com algo que alguém possui. O objeto, coisa, etc., parente da família, enfim. Aquilo que for de posse sua, você vai usar um adjetivo possessivo para indicar. Como temos aqui, my car, meu carro. Se eu tivesse mais de um carro, my cars, ou seja, continua o my, porém, o que só vai mudar é a palavrinha cars. No segundo exemplo, nós temos her brother, o irmão dela. Se fosse mais de um, her brothers, os irmãos dela. Terceiro exemplo, our books, os nossos livros. O quarto, aqui ó, nós vamos ver o his name, ou seja, o nome dele. Se eu quisesse dizer o nome dela, então seria her name. Se eu quisesse dizer meu nome, my name. E é só a questão de você identificar o possessivo que você queira, de quem você queira falar. Beleza? No quinto exemplo aqui, nós temos o their friends, os amigos deles ou os amigos delas. Não tem essa diferença. Their vai ser tanto deles quanto delas, ou seja, serve tanto para o feminino quanto para o masculino. E por último, nós temos aqui my mother, ou seja, minha mãe. Se no caso fosse sua mãe, seria your mother. Se fosse a mãe dele, his mother. Se
Se fosse a mãe dela, her mother. Se fosse nossa mãe, our mother. Beleza? Então, é só identificar de quem você está falando, o sujeito, para você poder encaixar o possessivo. Lembrando que esse é o adjetivo possessivo. Tá certo? Logo depois nós iremos ver o pronome possessivo. Por favor, o próximo. Vamos dar continuidade aqui a alguns exemplos. Veja que nos exemplos acima dizemos my car, her brother, our books, his name. Ou seja, nós dizemos o que é possuído, portanto, usamos o adjetivo possessivo seguido da coisa que possuímos, que pertence a alguém. Agora a gente vai ter a diferença dos pronomes possessivos e dos adjetivos possessivos. Nós temos aqui 3 frases, tá certo? Aquele carro é meu. Os livros sobre a mesa são nossos. Aquela caneta é dela. Note que nos casos acima, os pronomes em negrito estão sozinhos. Não estão acompanhados pelo objeto possuído. Ó, apareceram no final de frase, ou seja, os objetos apareceram antes deles. Então, caso tenhamos de dizer essas sentenças em inglês, temos que fazer o uso dos pronomes possessivos e não dos adjetivos possessivos. É só lembrar o seguinte: o adjetivo possessivo vem junto com o adjetivo possessivo vem junto com a coisa. Já no pronome possessivo, a coisa vem primeiro. Tranquilo? Não se preocupa que todo esse material que está aqui vocês vão receber. Por favor, próximo slide. Ó, os pronomes possessivos em inglês são mine, yours, his, hers, ours, theirs. Perceba que só tem o acréscimo do S em alguns, por exemplo, no yours, hers, ours e theirs. Não confunda isso achando que por conta de ter um S no final, o possessivo está no plural. Não. É simplesmente porque ele está com S no final, ele se torna um pronome possessivo. Só por conta disso. Não é questão de ele estar no plural ou não. Lembrando que o que realmente se torna a frase no contexto de plural singular vai ser o substantivo. Então, ó, mine, meu, minha, meus, minhas. Yours, teu, tua, teus, tuas, seus, sua, seus, suas. His, dele. Hers, dela. Ours, nosso, nossa, nossos, nossas. Theirs, deles ou delas. Assim, aquelas frases que nós vimos antes, nós vamos passá-las para o inglês, já que vai ficar da seguinte forma: That car is mine. Ou seja, aquele carro é meu. Se fosse o contrário, se o carro viesse após o possessivo, ficaria That my car. Ou seja, aquele carro é meu. Então, that my car, that is my car, aquele é o meu carro. Ou that car is mine. Aquele carro é meu. Perceba que é a posição do possessivo. Geralmente, o pronome possessivo ele aparece no fim de frase. Não é regra, tá certo? Isso não é uma regra absoluta. A regra absoluta para o pronome possessivo é que o objeto venha antes do possessivo. Aí sim. Diferente do adjetivo possessivo, que primeiro vem o adjetivo e depois o possessivo. Vocês podem estar estranhando muito isso, que está um pouco bagunçado, mas não se preocupa. Tem um exercício já pronto para vocês, que vocês vão receber com isso e mais instruções. Lembrando que esse mesmo material vai para vocês, tá certo? Então não precisa se preocupar na questão de não ter como estudar, porque isso vai chegar até vocês. E a aula vai estar aí no canal da escola, então sempre vai estar disponível. Então vamos voltar aqui, ó. The books on the table are ours. Ou seja, os livros sobre a mesa são os nossos. That pen is hers.
ou seja, aquela caneta é dela, certo? Lembrando, o pronome possessivo ele aparece após o objeto de posse. O adjetivo possessivo, primeiro aparece o possessivo e depois o objeto de posse. Um é o contrário do outro. Tranquilo? Próximo slide, por favor. Vamos analisar aqui alguns exemplos. Para ficar mais fácil de notar o uso dos adjetivos possessivos e dos pronomes possessivos em inglês, vamos ver aqui abaixo algumas frases. That's my car. Aquele carro é meu. Ó, o my está aparecendo na frente do carro, tá certo? Então é um adjetivo possessivo. Já aqui, ó, that car, ou seja, aquele carro, is mine, é meu, ou seja, pronome possessivo. Uma dúvida que pode aparecer para vocês: professor, eu posso ter o adjetivo e o pronome possessivo na mesma frase? Não, porque aí vai entrar em choque. Não tem como você ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você usa o adjetivo possessivo ou o pronome possessivo. Outra questão: ah, professor, qual usar? Depende de como você quer criar a sua frase. É uma livre escolha sua e fica a seu critério. Mas, caso você use o adjetivo possessivo, você deve conhecer as regras e aplicá-las. Caso use o pronome, a mesma coisa, conhecendo as regras e aplicando. Toma cuidado para não querer inverter a ordem das regras, tá certo? Na terceira aqui, ó. This is my pen. Essa é minha caneta. Ó, aqui tem um ponto separando. And that one is yours. E aquela é a sua. Ou seja, eu acabei de dizer que não poderia ter na mesma frase, mas lembre-se de uma coisa, aqui está sendo separado. Ou seja, torna-se mais de uma frase. A partir do momento que eu tenho uma pausa na frase, a próxima que começar já é outra totalmente diferente. Aqui eu estou dizendo que this is my pen, essa é minha caneta, e aquela é a sua. Esta é a minha caneta e aquela é a sua. Veja que eu estou usando o pronome possessivo e o adjetivo possessivo. O adjetivo apareceu primeiro porque eu estou dizendo esta é minha caneta e não esta caneta é minha. Já no final da frase eu estou dizendo o seguinte: e aquela é sua. Repare que o pronome possessivo apareceu no final da frase. Lembrando, não é regra que apareça só no final da frase o pronome possessivo, mas geralmente é assim que acontece. Geralmente você vai encontrar o pronome possessivo no final de frase. Tranquilo? Próximo slide, por favor. E aqui nós temos as diferenças entre o adjetivo possessivo e os pronomes possessivos. É importante notar a diferença do uso entre adjetivos possessivos e pronomes possessivos em inglês. Geralmente, o pessoal iniciante de inglês costuma usar apenas os adjetivos possessivos e deixam de lado os pronomes possessivos. Caso este seja seu caso, releia o que foi escrito e deixe comentários para tirar suas dúvidas. Lembrando, qualquer dúvida que vocês tiverem em relação ao assunto, pode passar para a coordenação da escola, que vai ser transmitida para nós, os professores, e nós vamos poder sanar essas dúvidas. Não tem problema algum. Então, para encerrar essa questão dos assuntos aqui, vamos só rever algumas coisas, ó. Aqui, ó. That my car is blue. The my car is blue. É uma questão um pouco errada, porque aqui no Brasil a gente usa muito o meu, o seu, essa coisa toda. O correto no inglês é my car is blue. Meu carro é azul. Nós costumamos no Brasil, no português brasileiro, usar o artigo ou a para aquilo que nós possuímos, aquilo que temos posse. E no inglês isso não fica legal. Por exemplo, eu quero dizer, o meu carro é azul. No inglês eu só vou usar my car is blue, ou seja, não vou precisar do artigo. É uma coisa mais simples, tá certo?
I was in her house. Eu estava na casa dela. Ó, mais uma vez, nós temos aqui o artigo de, que é o a em inglês. Só que no inglês nós não precisamos desse artigo. A gente usa muito em português e muitas vezes quando nós vamos passar uma frase para o inglês, nós nos perdemos nisso. Algumas pessoas se perdem nisso porque querem usar o artigo a qualquer momento. Em todo momento, na verdade. Só que no inglês a gente não precisa disso. Então pode cortar a questão do artigo diretamente assim, ó. Ao invés de eu dizer I was in her house, eu vou dizer I was in her house. Ou seja, eu estava na casa dela. She called to my brother. Ela ligou para o meu irmão. Mais uma vez, ó, a gente está vendo esse artigo aqui que não é necessário. Então, she called to my brother. Ela ligou para o meu irmão. Lembrando, não precisa do artigo para designar que uma coisa é sua, feito a gente usa no português. O meu lápis, em inglês é simplesmente my pencil. A minha caneta, my pen. O meu irmão, my brother. E não the my brother. Tá certo? Então, vamos só recapitular aqui. Que nós temos em inglês dois modos de usar os possessivos. Os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. O adjetivo possessivo, primeiro vem o adjetivo, que eu tenho posse, my, your, his, her, our, they, são esses 6. E depois o objeto o qual eu possuo, certo? Essa ordem é do adjetivo possessivo. Já os pronomes possessivos, eu primeiro falo o objeto e depois uso o pronome do qual eu tenho posse. Por exemplo, that car is mine. Ou seja, aquele carro é meu. E diferente do adjetivo possessivo que é my car. That is my car. Ou seja, aquele carro meu. É meu, perdão. Então, só para recapitular, a diferença é essa. Adjetivo possessivo, primeiro o adjetivo, que eu tenho posse, e logo depois o objeto. O pronome adjetivo, o pronome possessivo, primeiro o objeto e depois a palavra que determina a posse. Lembrando que não é regra, porém, geralmente o pronome possessivo costuma aparecer no final de frase, tá certo? É mais tranquilo você reconhecê-lo assim. E lembrando que o pronome possessivo tem o S no final. Não esquece que esse S não significa o plural do possessivo, mas sim só para determinar que é um pronome possessivo. Tá certo, pessoal? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a coordenação do colégio, que suas dúvidas serão sanadas, serão passadas para nós. Todos nós, professores, estamos à disposição. E esse material, mais uma vez, vai ser entregue a vocês. Espero que tenham entendido. Caso não conseguiu aprender da primeira, assiste de novo. A aula sempre vai estar aí para vocês. Podem entrar em contato conosco, que estamos aqui para resolver as suas dúvidas. Beleza? Valeu, pessoal!